Vamos dar início à nossa aula de hoje. Como prometido, né? Semana passada, nós vamos hoje falar sobre antepassados, mundo espiritual, registro de Nossoreixa, culto do dia 2 de novembro, culto especial, dia de finados, né? Culto às almas dos antepassados. Então, como preparação para este culto, nós vamos conversar um pouco sobre isso. E se vocês tiverem dúvidas, agora é o momento de tirar essas dúvidas. Bom, preparação para o culto do dia 2 de novembro. Na semana em que antecede o culto do dia 2 de novembro, devemos fazer uma preparação espiritual, né? Devagar ir nos preparando para esse dia solene, né? De homenagem aos nossos queridos antepassados. Então, assim, vigiar nossa vida, evitar conflitos, porque isso é uma atuação dos espíritos, acontece muito. Mês de outubro é um mês pesado, muito pesado. Eu, por exemplo, assim, para algumas pessoas não manifesta nada espiritual, mas para outras pessoas manifesta de outra forma, através de conflitos com pessoas, conflitos com familiares, com filhos, acidentes, fratura, torção de nervo. Então pode ver, mês de outubro normalmente a gente costuma ver bastante pessoas assim na rua engessada, né? Ou com a perna enfaixada, mancando, usando bengala, caiu, levou um tombo, torceu um nervo, quebrou uma perna, quebrou um braço. Esse mês de outubro acontece sempre isso. Por que isso acontece? Que Meixo Sama orienta que qualquer problema no osso, nervo, é problema de encosto, né? Antepassado, espírito. Aí algum espírito encosta e causa esse tipo de acidente, né? Então temos que ter cuidado com essas coisas, com acidente, cuidado com muitas coisas, né? Cuidado ao andar, subir escada, descer escada, essas coisas. São coisas triviais, né? Então, por exemplo, agora, para quem já é médium, né? Assim como eu, que sou um médium ostensivo, é diferente. Eu não fico bem o mês todo, o mês de outubro todinho, eu fico muito estranho, fico mal, eu fico, muito sonolento. Uma série de coisas que acontecem, mas eu sei que é da espiritualidade, da minha mediunidade. E o médium normalmente tem encosto mesmo. Não tem jeito. E conforme vai chegando o dia 2, vai se aproximando, por exemplo, agora essa semana, vai se aproximando, eu começo a sentir já, sem chamar os espíritos, eu já começo a sentir a aproximação dos meus parentes. Aí de vez em quando, aqui eu já vi um monte, sempre vendo, aí sonha, às vezes acordado também vejo, alguns parentes meus que já se foram. Então eles começam a chegar, né, bem até antes do culto. Então, por isso que a gente tem que ter uma preparação, né? Por exemplo, quem vai participar da cerimônia diretamente, todos vão participar da cerimônia, mas quem vai oficiar o culto e dedicar no ritual, no caso, os ministros, reverendo, que vai estar direto no altar para proceder à cerimônia, véspera de culto, evitar comer comida pesada, tipo carne, não coma carne de porco, de jeito nenhum, véspera de culto. Não beber bebida alcoólica, de forma alguma, não pode beber bebida alcoólica. Já falei isso para o reverendo Hélio, né? Véspera de culto, não beba nada, porque a bebida afina a nossa aura e dá brecha para negativo. Então, na hora da cerimônia, pode haver interferência. Nós temos que estar com a nossa energia 100% vibrante, tinindo, para qualquer problema que houver, a gente detectar rapidamente e isso não atrapalhar na nossa tarefa divina daquele dia. Então, assim, temos que preparar espiritualmente e materialmente, principalmente quem vai dedicar na cerimônia. Então, é uma preparação dupla, né? Espiritual e material também. Preparação material é o anseio, é você cuidar da sua roupa. Qual roupa que você vai usar no dia do culto? Então, já preparar a sua roupa que você vai usar no dia do culto, né? Já ver se está tudo certinho. Então, isso também. Eu faço a mesma coisa. Eu já escolho o terno que eu vou usar, a gravata que eu vou usar no dia. Então eu já vou fazer isso. Eu não fiz isso hoje porque eu estou na correria. Mas a hora que eu tiver um tempinho, essa semana ainda, antes de chegar o final de semana, até sexta-feira eu já resolvo isso. O que eu vou fazer? Já vou pegar o terno que eu vou usar, preparar, olhar, ver se está tudo certinho. Escolher a camisa, escolher a gravata, preparar tudo, ver se meu sapato está certinho. Isso é preparação. Preparar minha maletinha, minha mala que eu levo o meu Joshô, eu levo as coisas. Então isso é preparação material que tem que ser feita
verificar se o Joshua está tudo certinho também com o Joshua. Então isso eu vou fazer, né? A partir de amanhã eu já estou resolvendo isso, que é a minha parte. E espiritualmente, até lá eu vou me preparando, né? Espiritualmente. Como eu falei, os antepassados vão chegando, né? Antes. E aí eu vou, conforme vai se aproximando o dia, já faltando mais ou menos uma semana, então a proximidade deles é cada vez maior. Até no ano passado aconteceu um fato interessante aqui em São Gonçalo. No dia do culto aqui, antes do pessoal chegar, né, só estávamos eu com a minha filha. Eu estava preparando já para o culto, então o que eu estava fazendo? Eu estava preparando o ofertório de gratidão, né? Preparando, cortando papel, tal, para preparar o ofertório de gratidão. Eu estava ali cortando, tal, normal. Quando de repente eu senti mesmo a presença vindo de uma vez só, todos eles. Tudo da minha família. Eu senti a minha família inteira chegando. Mas foi uma coisa muito forte. Tão forte me deu um baque na hora, assim. Não teve como eu ficar tranquilo, paradinho ali, não. Porque o troço veio tudo de uma vez só. Tipo assim, como se você estivesse dentro de casa e chega a tua família inteira de uma vez só, todo mundo. Aquela algazarra, assim. Pô, como é que é? Tudo bem? Tipo assim, com todo mundo, sabe? E minha mãe. Eu vi minha mãe, vi minha tia. E interessante, vocês não sabem da maior. Eles vêm tudo arrumadinho, viu? No dia do culto, eles vêm alinhado. Eu vi minha mãe arrumadinha, com uma roupa bonita, sabe? Usando aquele taillé, sabe? Bonitinha. Minha tia também estava na beca, arrumadinha, os tios, todo mundo arrumado, sabe? Vindo preparado para culto mesmo, sabe? Outros de terno. E eu fiquei impressionado, mas ao mesmo tempo que deu aquele baque, eu desabei, né? Quando eu vi minha mãe, comecei a chorar, porque eu tenho uma ligação muito forte com ela, né? Aí tive uma crise de choro, chorei. Aí minha filha viu eu chorando, ela chora também. Ela me vê chorando, ela não pode ver chorando que foi, pai, você está chorando? Eu falei, não, sua avó que chegou aqui agora. Aí bateu aquela saudade, aquela coisa, né? Aquela saudade que vem lá do fundo do coração. Eu chorando, emocionado pra caramba. Depois me recuperei, respirei fundo e continuei meu trabalho ali, montando o ofertório. Aí fiquei bem depois. Mas é até bom chorar logo, porque na hora da cerimônia eu fico bem, né? Porque eu não posso chorar na hora da cerimônia. E às vezes na hora da cerimônia a gente sente emoção, né? Então às vezes eu sinto emoção, aí eu procuro controlar essa emoção, sabe? Porque aí durante a cerimônia não são só os meus, vem de todo mundo que preencheu o formulário. Então vem várias pessoas, vários espíritos, e eu me emociono de ver a emoção deles também, né, de se poder perceber isso e sentir isso, né? Então aí também me dá emoção, né? Porque é família, né? Eu sou muito ligado à família, né? Então depois que minha mãe partiu para o mundo espiritual, eu fiquei mais sensível ainda, né? Não pode falar de mãe, de pai perto de mim que eu choro. Falou de mãe, de pai, de filho, eu fico muito emocionado, né? Então a gente passa a dar muito mais valor a esse lado, né? Como eu falei, na véspera do culto, se surgiu algum conflito em família, dentro de casa, sai fora, sai de perto, evita. Você sabe que não tenta rebater a pessoa, porque às vezes é um familiar mesmo, ou marido, ou esposa, ou filho, alguém te provoca, aí vai gerar um conflito. Então o que você faz? Você já sabe que é espiritual, é semana dos antepassados, sai do conflito, vai lá para dentro, vai para fora, vai procurar o que fazer, sai de perto da pessoa e com pensamento de oração a Deus, para que se tranquilize. Porque nem todos os antepassados da nossa família estão bem, alguns estão num nível não muito bom e gostam de um conflitozinho, então tomar cuidado com isso. Que você pensa que às vezes a pessoa está te provocando, não é ela não, é quem está nas costas dela que está te provocando. Então não entra na vibração do conflito. Porque na véspera do culto você tem que estar tranquilo. Isso até quando você está na rua, quando você está no trânsito, você está indo para o culto, você está a caminho do culto, aí acontece alguma coisa que te irrita, mantenha a calma e a tranquilidade. Calma aí, vamos sair fora daqui, vamos sair fora desse conflito aqui, entendeu? Então assim, você vai se policiar. Esse é um conselho meu. Então assim, como eu já falei, não beber bebida alcoólica de jeito nenhum. Fazer uma alimentação leve, não comer carne de porco, não comer maionese, véspera de culto. Isso é um segredo, isso que eu vou ensinar a vocês agora, é um segredo de oficiante. Eu fui oficiante de culto durante muitos anos. E uma coisa que a gente aprendia no Saiten. Saiten, para quem não sabe, significa liturgia. Liturgia em japonês fala Saiten. Então, dedicante do Saiten, véspera de culto, nunca coma maionese.
de forma alguma. Por quê? Pode dar um desarranjo no dia seguinte. Então, assim, eu sempre lembrava disso. Véspera de culto, não comer maionese, né? Ah, tem aqui uma saladinha, maionese, tal. Não come não. Véspera de culto, não come não. Pode te dar um desarranjo. Não dá na hora. Na hora que você está no culto, ou você chegou na igreja, ou você vai passar a oferenda, você vai começar a dedicação, te dá uma dor de barriga. Aí tu não vai poder entrar. E já vai causar um transtorno, que vai ter que ser substituído. Então, tem que ser o melhor possível para que você não seja substituído. Esse é um macete que a gente aprende dentro da vida de oferendas, né? De oficiantes. Alguns diziam assim também, né? Ah, não fazer sexo. Só que aí é complicado, né? Tem gente casada e tal, então não se preocupe com isso, tá? Quem é solteiro é que tem que se preocupar, evita, para você não se sujar espiritualmente. Porque quando você tem uma relação sexual com alguém, na verdade, você absorve a energia da outra pessoa. Então, aí isso pode causar um transtorno também. Mas quando é esposa, assim, então não tem problema, né? Porque é casado, não tem problema. Até porque dá divórcio. Então vamos evitar, não precisa se preocupar. Tá? Quem é casado está tranquilo, não precisa se preocupar com isso não, porque está tudo em casa. Então assim, vamos aos poucos nos desligando das coisas mundanas. Por isso que a gente faz essa preparação. Vamos nos desvencilhando das coisas mundanas para, né? Assim vamos entrando num estado mais espiritualizado, mais divino, né? Você vai entrando nesse estado de serenidade divino. Aí no dia do culto você está zen, você está espiritualmente preparado, entendeu? Para aquela ocasião. Esse culto também é conhecido como Mitama no Matsuri. Em japonês fala Mitama no Matsuri, que significa culto aos espíritos. Só é possível os antepassados serem salvos através da permissão de Deus. Então, quem salva o antepassado não é o homem, é Deus. Então, através da permissão divina, a permissão de Deus, nossos antepassados são salvos. Eu cada vez mais acontecem experiências que eu comprovo que o mundo espiritual ele atua em nossas vidas diariamente. Por isso que nós temos essa cultura japonesa de ter oratório, de fazer oração aos ancestrais, aos antepassados, que é uma coisa que não faz parte da nossa cultura brasileira nem da ocidental. Isso é mais do oriental, né? É a verticalidade do mundo espiritual. Eu tenho amiga, né? Uma amiga que já foi da Mundial, da Igreja Messiânica Mundial, tinha altar do lá e tudo. Hoje não está mais lá. Hoje está numa outra religião. Só que eles desmontaram o altar, não queria mais o altar e tal. Mas em vez de chamar um ministro para vir, pegar as imagens, levar de volta para a igreja, devolver, né? Porque aí eles mandam para a sede central e lá é incinerado. E o altar, o oratório Mitamaiá, onde tem um Goreide, também deveria ser devolvido. Só que a pessoa não fez isso. Pegou o Goreide, ficou largado, está lá jogado de qualquer jeito. E isso está causando transtorno espiritual. É uma família que são meus amigos. Mas como está em outra religião, não aceita orientação. Então, assim, eu já tentei orientar, assim, sutilmente. E eu estou vendo que estão tendo problema espiritual e eu posso ajudar. Eu posso ajudar nesse sentido. Só que as pessoas não estão tendo humildade de ver isso. E a coisa está só piorando, mesmo estando em outra religião. Só que é aquele negócio que eu sempre até falo aqui nas minhas aulas, né? Deixa a pedra rolar, como o Meisama fala no ensinamento. Tem que deixar a pedra rolar, tenho que deixar chegar ao fundo do poço para depois a pessoa humildemente pedir ajuda. Aí quando humildemente vier me pedir ajuda, aí eu resolvo o problema deles, eu vou ajudar a resolver esse problema. Que não é difícil de resolver, é fácil de resolver até, né? Mas eu não posso fazer nada se a pessoa não quer, né? Então assim, assento de antepassado, coisas com antepassado, é perigoso, muito perigoso. Por isso que a gente tem todo o cuidado. Eu, o reverendo Charles, quando tem culto assim, 2 de novembro, a gente tem um cuidado danado, a gente conversa muito, a gente fala sobre detalhes do culto, cada detalhezinho do culto, para não fazer nada errado, para não vacilar em nada, porque culto para Deus é uma coisa, Deus perdoa tudo. Agora, antepassado é complicado. Então a gente não pode, são energias muito, às vezes muito densas, então a gente tem que ser meticuloso na organização. Como são cultuados no templo, os nossos antepassados banham-se da luz do Supremo Deus. Eles auxiliam na obra divina após banharem-se de luz. Então, quando nós chamamos, né,
os antepassados, eles vêm se banhar na luz. Nós não chamamos antepassados nesse dia para pedir nada para eles. Até porque se você pedir o que para antepassado? Tem que pedir para Deus. Você quer bênção, quer graça? Pede para Deus. Para antepassado, quando eles vêm, nós vamos pedir a Deus por eles. Nós vamos pedir a Deus através de quem? De Kakuriyo no Okami. Então, Kakuriyo no Okami, a gente pede luz, evolução para os espíritos dos nossos ancestrais, dos nossos queridos antepassados. Então, é um culto de sufrágio, homenagem aos antepassados, entendeu? Então, isso a gente tem que começar a esclarecer. Eles vêm para se banhar na luz, assim como nós também somos banhados na luz nesse dia. Então, por isso nós convidamos. Então, no lar, nós cultuamos no Mitamaya ou Butsudan. Então, tem altar do lar com Butsudan e tem altar do lar com o Mitamaya. Eu aqui, o meu altar do lar é um Mitamaya antigo, japonês, né, daquele o mais antigo, né, do início da fé messiânica no Brasil mesmo. E ali eu cultuo meus antepassados e com todo respeito, né? Que eu faço preparação ali. Na Igreja Messiânica Mundial, com a liturgia da Omoto, né, usa-se o Goreide, o assento, né, que é o Goreide, né, com o Mitamashiro. São 3 assentos, também chamados de Mitamashiro também. Então, por exemplo, do meio, né, o do meio é o tronco, origem da família, Totsumiyoya. Ancestrais mais próximos de Deus. Totsumiyoya é o do meio, é o central. Aquele ali é a origem da família, ancestralidade. Mas por que mais próximo de Deus? Porque ancestral lá atrás, então a gente já imagina que eles estão em outra situação. Depois tem o da direita, que são antepassados da família, ou seja, antepassados mais próximos. Yoya no Oyatachi. Yoya no Oyatachi, que significa antes da nossa geração, né? Os bisavós. O da esquerda, parentes afins, chama-se Ukarayakara, parentes afins. Então, assim, aí os parentes, o da esquerda, parentes afins, aí pode ser família da esposa, né? Então, assim, nós, quando estávamos estudando, eu e o reverendo Charles estudando para montar oratório, né, de antepassado, fazer soreis, a gente começou a pesquisar sobre que tipo de objeto seria usado como representação, assim como o Goreide. O reverendo Charles até descobriu algumas coisas, que ele descobre tudo, né? Ele descobriu algumas coisas parecido com o Goreide que é usado na Igreja Messiânica Mundial do Brasil, só que eu não gostei muito. Ele descobriu um desses, só que eu não gostei muito não. Inclusive está sendo feito na África, em Angola, né? Que eu já vi. Eles fazem exatamente daquele jeito que o reverendo Charles descobriu. Eu falei, não gostei muito disso não, tal. Aí, vamos estudar o outro meio, então. Aí ele começou a estudar o outro meio, aí nós descobrimos o Ihai. Aí, aprofundando mais, descobrimos que no tempo de Meishu Sama era usado o Ihai. Ihai é uma plaqueta, né? Essa plaqueta é simbólico, é uma representação dos antepassados, né? Ali os antepassados ficam livres para entrar e sair, não precisam ficar assentados. No Goreide, né? E Mitamashiro, eles são assentados. Então, assim, por isso que a gente queria evitar o Goreide, porque esse Mitamashiro, Goreide, não é do tempo de Meisama. É até do tempo dele, só que era da Omoto, né? E Meisama não usava. Na nossa igreja ele não usava. Na nossa igreja era usado o Ihai. Liturgia de Meishu-sama era usado Ihai. Através dos nossos estudos, junto com o reverendo Charles, nós fomos aprofundando isso. Esse assento, né? Mitamashiro, Ihai, Mitamashiro, né? Goreide, foi adotado por Nidai-sama. Nidai-sama, quando assumiu a igreja como líder espiritual, ela enviou ao Omoto o reverendíssimo Hideo Sakakibara, chefe do Saiten de Atami, que era o chefe da liturgia mundial. Então, Sakakibara Sensei foi para Omoto e fez um curso de liturgia lá para trazer a liturgia para a igreja. Nidai-sama era membro da Omoto. Meishu-sama fundou a nossa religião, saiu totalmente da Omoto. A Nidai-sama não. Ela permaneceu como Omoto, né? Ela gostava da Omoto. E Meishu-sama também não intervia não, sabe? Meishu-sama respeitava. Tanto é que para ela assumir como líder espiritual, né, a Nidai-sama precisou receber o Rikai. Ela precisou receber o Daikomyo. Daikomyo a nível de reverenda para poder assumir como líder espiritual da igreja na época. Ela precisou receber o Daikomyo, né, na época que foi otorgado pelo reverendíssimo Kawai.
Então, no Goreide, então o Sakakibara Sensei trouxe toda a liturgia da Umoto para a Igreja Messiânica Mundial e permanece até hoje. Então, assim, é simbólico o Ihai, né? No Goreide, eles ficam assentados. Você imagina você assentar seus avós, que eram cristãos católicos, sua avó que era católica fervorosa. Por exemplo, eu tinha uma avó que era católica, a família do meu pai, a outra avó era da Umbanda. Aí cada um tem uma religião. Aí imagina você prender o espírito ali no assento e falar, você vai ter que ouvir oração em japonês todo dia. Sabe, a pessoa fica presa, né? Quando tem o Ihai é diferente, né? Por quê? Porque no Ihai não fica preso, não fica assentado. Ele é uma representação, ele representa os ancestrais, né? O Ihai, ele representa as 180 camadas do mundo espiritual. Quando você reza diante do Ihai, a sua oração vai até uma das camadas do plano espiritual, uma das 180 camadas, a sua oração vai lá, até onde está aquele antepassado, e a pessoa recebe luz. Mas o espírito não precisa ficar ali. Tem espírito que fica no Mitamaiá, no oratório, né? No nosso Soreixa, porque gosta. Agora, aquele que tem outra religião, ele não precisa ficar. Quando é culto especial, a gente convida. Aí os que quiserem vir, vem. Então, o nome ali vem. Recebe luz, vai embora, mas é convidado. Então ele não é obrigado a ficar. Tanto é que nós fazemos oração de solicitação, né? Que a gente solicita a presença das almas dos antepassados. E no final do culto a gente faz a oração de despedida, comunicando a eles que eles devam retornar ao seu local de origem, numa das 180 camadas onde eles estiverem no mundo espiritual. Nós também colocamos registro com as linhagens paterna, materna, da esposa, do esposo. Quando oramos diante do oratório, nos ligamos a uma das 180 camadas do mundo espiritual, como eu já falei. Os alimentos para os antepassados são todas as coisas que nós comemos no nosso dia a dia. O que a gente vai comer, a gente coloca para o antepassado. Sempre colocar, por exemplo, hoje mesmo eu coloquei, na hora do almoço, eu coloquei um alimento que minha mãe gostava muito. Eu fui no mercado, quando eu vi as bandejinhas com jiló, aí eu lembrei logo da minha mãe. Eu falei, vou levar para botar para minha mãe, que ela adorava. Minha mãe, minhas tias e irmã da minha mãe, elas gostavam muito de jiló. Aí eu trouxe, fiz no almoço para oferecer. E ofereci com uma alegria. Vocês não sabem a satisfação que eu sinto, aquela alegria no fundo da alma de poder oferecer aquele gelozinho que eu fiz fritinho, que minha mãe gostava, que minhas tias gostavam, e dá aquela emoção, sabe? A gente volta no tempo, lembrando da minha tia fazendo jiló, lembrando da minha mãe fazendo. Então eu ofereci esse almoço com muito amor, com muito sentimento. Isso é que é legal, você poder oferecer aos seus antepassados com gratidão, porque tem ancestral, né? Tem antepassado nosso que ele está num nível que ele não precisa comer, não precisa beber água. Tem nível que é assim, tem outro nível que não, que precisa ainda. Tem nível que o espírito está que ele ainda precisa de alimento, por isso que a gente coloca. Mas mesmo os que não precisam, quando você oferece especialmente para eles, como minha mãe gosta muito de jiló, minha mãe gostava de um peixinho, se eu fizer um peixe, eu ofereço, eu lembro logo dela. Mas mesmo que se ela estiver num nível que ela não precisa de alimento, mas ela fica feliz, aí ela vem e recebe essa essência, né, com todo amor. Ela se alimenta desse sentimento que foi colocado ali. Tinha um amigo meu que tinha um altar do lar, né? Ele tinha um Mitamaiá, só que ele e a esposa trabalhavam fora, e quem ficava em casa era uma empregada que ficava lá tomando conta do apartamento deles e dos filhos, né, botando o filho para a escola, recebendo, não sei o que, tinha uma empregada na casa. E o que a empregada fazia? A empregada não tinha relação nenhuma com o altar, mas ele, né, o que ele fazia? Ele pediu para ela botar alimento para o antepassado ali. O que ela fazia? Ela botava salsicha, né, fazia uma comida. Botava sempre salsicha, todo dia. E um dia esse meu amigo sonhou com a mãe dele falecida. E a mãe dele no sonho falava assim, meu filho, eu não aguento mais comer salsicha. Bota outra coisa. Não aguento mais salsicha. Então aí, quando ele sonhou com a mãe falando que não aguentava mais salsicha, ele pediu para ela não botar mais. Ele foi conversar com o ministro na igreja, e o ministro falou assim, olha, nesse caso, não peça, como ela não é membro da igreja, não conhece nossa doutrina, não conhece nada, você está pedindo para uma pessoa estranha ir no seu altar e botar alimento para antepassado. Isso não está certo. Primeiro que não vai botar com sentimento. Então assim, você comunica no seu oratório aos seus antepassados que você só vai colocar janta, não vai ter almoço. Todos os
dia. Vai ter o café da manhã, porque você vai sair de casa, você vai tomar café, então você bota o café para eles. Almoço não, o almoço você não vai ter, só vai ter janta. Comunica. Aí ele passou a fazer assim, porque aí quando você chegar, o que você jantar, você bota. Você não vai jantar salsicha todo dia, você vai comer outras coisas, vai comer sempre uma coisa diferente. Aí ele passou a fazer assim, aí não sou eu mais com a mãe, não. Então, no oratório, né, nós oferecemos café da manhã, almoço, janta. No culto vesperal não se oferece nada, viu? Não se oferece nada aos antepassados nem culto vesperal. Não precisa. Você pode deixar ali um copo com água. A água você pode deixar no altar de antepassado direto, não tem problema. Mas alimento no culto vesperal não. Por quê? Porque você vai jantar mais tarde. Aí quando você for jantar, você oferece, né? E quando você oferecer o jantar, não precisa fazer oração, não. Basta você em pensamento oferecer e falar para eles, sirvam-se, por favor. Então, no caso de falecimento, usa-se um ihai com papel branco ou mitamashiro durante 50 dias. Então, você pode usar um mitamashiro. Mitamashiro é fácil de comprar, né? Oratórios de carvalho que tem pela internet, você compra mitamashiro. Aí dá para cultuar. Ou um ihai cru, né? De 15 centímetros, e você embrulha ele num papel branco, bota um durexzinho, embrulha ele no papel branco e ali você usa para o espírito ser cultuado até 50 dias, né? Então, mas qualquer outro detalhe a gente pode informar depois. Recém-falecido pode se cultuar de 7 em 7 dias ou até completar 50 dias, né? Pode cultuar de 7 em 7 dias ou de 10 em 10, tá bom? Aí vai da vontade da pessoa que vai fazer. Por exemplo, velas, né? Tem gente que não gosta de usar velas. Velas é uma oferenda sem volta. Velas é oferenda sem volta. Nós oferecemos luz sem retorno, uma vez que a vela se acaba. Então é luz, representa luz. Mas tem gente que não gosta. Não é obrigado a usar vela. É opcional. Se quiser usar a vela, usa. Se não quiser, não precisa. Mas sempre que for usar a vela, sempre copo com água próximo da vela, tá? Jamais acenda a vela para uma oração sem ter um copo de água perto. Na mundial, faz-se o assento do espírito ainda no velório, né? Mas, por exemplo, eu não acho uma boa, não. Eu não gosto. Eu já fui em vários velórios, né? O pessoal da mundial, sempre eles me avisam. Eu tenho muitos amigos no Jorei Center, e quando morre alguém antigo, eles me avisam, fulano morreu, tal. Aí eu sempre vou no velório, né, dos meus amigos lá do Jorei Center. Aí o que eles fazem? Eles botam a mesinha do lado do caixão, lado esquerdo, com a toalha branca, e ali botam o mitamashiro, e a oração é feita para o mitamashiro, onde o espírito assenta, né, ali. Eu não gosto. Não gosto de ser que faça dessa forma. Não gosto que seja feito dessa forma, não. Eu prefiro deixar em casa, no altar, vai fazer o culto para a pessoa recém-falecida, então ou usa o mitamashiro ou o ihai do lado do mitamaiá. Do lado do mitamaiá, abre um espacinho, forma uma toalhinha branca, um negócio branco, bota ele ali, e ali o nome da pessoa, tudo direitinho. Isso a gente, se for preciso fazer, a gente explica com maiores detalhes, e ali vai ser cultuada durante 50 dias. Se você tiver que ir para o cemitério e fazer culto, no velório, faz a oração direto no caixão da pessoa, depois o culto, ali é o culto de corpo presente, depois o culto de exéquias, que é feito no túmulo. Aí faz lá, né? E depois, quando for para casa, faz no oratório, entendeu? Mas eu não gosto dessa de levar o mitamashiro pro velório para depois levar para casa, sabe? Eu acho meio perigoso, porque sempre algum espírito que está ali no cemitério pode acompanhar, então não é bom, tá? No meu entender, pela experiência que eu tenho de muitos anos. Então não aconselho a fazer, não. Então melhor preparar o ihai branco e botar ao lado do oratório, como eu já falei. No tempo em que Meixo Sama ainda estava vivo, os cultos aos antepassados eram realizados apenas nos lares dos membros. Quando Nidai Sama assumiu como líder espiritual, ela intuiu que deveria haver um templo próprio para cultuar os antepassados. Então, em outubro de 1958, foi concluído o Soreisha em Hakone, que permanece até hoje. Foi inaugurado por Nidai Sama em 58, né? Então, eu acho que foi uma tacada de mestre dela construir um Soreisha. Eu achei maravilhoso. As oferendas oferecidas aos antepassados chama-se Ozen. No dia de finados, 2 de novembro, fazemos a oração de solicitação aos espíritos dos antepassados. Essa oração dos números, ou canto do céu em números também, chamada a Manokazu Uta. Essa oração é feita com o Keiritsu. Keiritsu
é o som de encaminhamento, né? Que é aquele som que você já conhece, que faz o. Então, o Keiritsu. Isso vai ser feito no dia 2 de novembro agora também. Eu e o reverendo Hélio que fazemos essa oração de chamada, né? Que é chamando os nossos ancestrais, nossos antepassados para a cerimônia. Então, isso vai ser feito no dia 2 de novembro em Campo Grande. Através do Keiritsu, os espíritos são puxados para o altar, né? Eles são puxados através do Keiritsu. Vai fazendo oração, eu vou fazendo oração e vai sendo feito o Keiritsu, e através dessa vibração desse som eles são puxados. Eu já retirei espírito da prática do sonem com essa oração, a Mano Kasa Uta, né? A oração dos números. Uma pessoa incorporada com mais de 30 espíritos não saía de jeito nenhum. Aí eu tive que apelar e fazer a oração dos números. Subiu na hora. Então, por isso que eu tenho horror à prática do sonem. Tenho horror a essa prática. No dia do culto, os espíritos são convidados a virem receber as homenagens. Depois, no final, fazemos oração de despedida para eles retornarem ao mundo espiritual. Essa oração tem que ser feita, viu? A gente não faz oração, por exemplo, a gente não faz oração e depois não pede para eles ir embora. Tem que pedir para eles retornarem para o local de origem. Isso é natural, né? No caso dos pais que fazem culto aos antepassados, os filhos não precisam fazer, tá? No caso, quem tem filho e tal, eu tenho uma filha, a minha filha já tem 18 anos e tal, mas ela não precisa cultuar. Por quê? Porque eu cultuo. Então, como eu já tenho meu formulário, eu cultuo, então são os meus, os mesmos do dela, tem da família dela, que a família da mãe dela também está registrada, então ela não precisa se preocupar, ela só participa. Então, não há necessidade. A mesma coisa, se filho se casa e os pais possuem o altar do lar e Butsudan, ou Mitamayá, então o filho casa, né? Aí o filho que casa, nesse caso, quando o filho se casa, entroniza o altar de Deus, caso sejam messiânicos, não precisa entronizar Mitamayá, porque já tem na casa dos pais. Sabia disso? Então assim, o filho casou, vou casar, casou, tá bom, vou entronizar o altar na minha casa. Aí ele não precisa receber Mitamayá, não precisa receber Butsudan, antepassado. Por quê? Porque na casa dos pais dele tem. Então quiser orar para os antepassados, ele vai na casa do pai dele orar lá. Não precisa entronizar outro, porque é a mesma família. Então, por exemplo, se os pais falecerem, o filho primogênito assume o oratório da família. Caso o mais velho não queira, passa para o outro filho, no caso o segundo filho, né? O segundo filho assume. Então, morreu o pai, morreu a mãe, então assim, o filho mais velho, primogênito, ele assume o oratório da família. Aí ele assume. Reverendo Nakahashi não gostava de entronizar o oratório de antepassados. Ele não gostava. Ele dizia que na cultura ocidental, ora-se direto a Deus. A gente faz oração direto a Deus. E que os antepassados, nós oramos no templo. Então ele era assim, a favor de você ter o Soreisha no templo. Quer orar para os antepassados? Vai no templo. Mas ele não gostava de entronizar em casa. Era raro o reverendo Nakahashi deixar alguém entronizar oratório de antepassado em casa. Eu conheci uma família do Templo Luz do Oriente que eles possuem o Butsudan em casa, mas com autorização do Nakahashi Sensei. Não sei por que cargas d'água ele autorizou essa família a receber. Talvez porque estejam bem preparados também. Eu discordo, apesar de ser muito fã do reverendo Nakahashi, adoro ele, já faleceu, né? Ele faleceu no mesmo ano que a minha mãe. Minha mãe morreu em novembro, o reverendo Nakahashi morreu em dezembro, no mês seguinte. Então, assim, eu sou fã do reverendo Nakahashi, mas eu discordo dele nisso. E nós, da Miroku no Sekai, adotamos essa cultura japonesa, né? Vou dar um exemplo para vocês. Quando minha mãe fez a passagem, eu ouvia minha mãe me pedindo água. Ela dizendo que estava com sede. Ela falava, meu filho, eu estou com sede, eu quero beber água. E realmente, mamãe morreu com sede, né? Eu acompanhei até o final. Então, minha mãe, como ela estava em coma, né? Não tinha como ela beber água. Me pedindo água. Pedindo água. Só que eu tinha um registro no Templo Arte do Jorei, em São Paulo, que estava o nome da minha mãe. Minha mãe estava registrada lá. Só que ela continuava me pedindo água. Eu fiquei pensando, mas por que minha mãe está pedindo água se lá tem o registro e eles oferecem tudo lá para eles? Alimento, água, não sei o quê. Aí, lendo o ensinamento, eu descobri que Meixo-sama cuidou de uma pessoa, essa pessoa incorporou um espírito, e o espírito falou para Meixo-sama que estava com sede. Aí Meixo-sama perguntou para esse espírito, mas sua família não oferece água no oratório da sua casa? Oferece. Lá tem água, eles oferecem. Mas eu não consigo beber água. Por que você não consegue beber? Porque eles não fazem de coração. Eles oferecem por mera formalidade. Aí eu não consigo tomar água, não tem sentimento.
E eu achei isso incrível. O espírito falou que a garganta dele fechava, ele não conseguia beber, não. Aí Meixo-sama foi e prometeu oferecer água para ele, né? Aí Meixo-sama ofereceu água para ele. Então eu lembrei disso, né? Eu falei, poxa, minha mãe não está conseguindo beber água. Aí eu me desesperei, falei, eu tenho que resolver isso o mais rápido possível. Eu não tinha oratório em casa. Aí conversando com o reverendo Charles, a gente já estava abrindo nossa igreja, mirou com o nosso Secai. Aí começamos a correr com os estudos para poder fazer o oratório logo, para poder eu dar água para minha mãe. Aí conseguimos, né, através dos estudos, nós dois, aí determinamos, tal, botamos em raio e tal. Aí eu entronizei o meu oratório e coloquei água para minha mãe no altar. Com todo sentimento. Nunca mais ela me pediu água. Nunca mais. Nunca mais. Até hoje, nunca mais. Eu não me lembro nem qual foi o ano que eu entronizei esse oratório, mas nunca mais ela me pediu. Eu comecei a oferecer. Mas o que eu fiz primeiro? Primeiro eu puxei o espírito da minha mãe do Soreixa, da arte do Jorei, para cá, né? Eu pedi para sair. Aí eu faço oração aqui, puxando de lá para cá, para o espírito dela ficar com o registro só aqui. Então foi o que eu fiz. E aí ficou tudo bem, depois eu nunca mais tive problema. Então por isso que eu discordo do reverendo Nakahashi. Há casos e casos, né? Então no meu caso eu precisava muito de ter um oratório de antepassado. Então assim, esse foi uma coisa que nós resolvemos. E aí daí nasceu o nosso Soreixa que tem hoje, né? Tanto aqui como em Campo Grande, foi através dos nossos estudos e perfeito, nunca tivemos problema nenhum, tudo certinho. Mitamashiro e Goreide e Ihai. No Mitamashiro ou Goreide, os espíritos tomam assento, ficam assentados ali. A plaqueta chamada Ihai é uma representação, portanto eles ficam livres para entrar e sair quando quiserem. Certa vez perguntaram a Meixo-sama se as portas do Butsudan, o oratório dos antepassados, deveriam permanecerem abertas ou fechadas. Meixo-sama respondeu que deve deixar as portas do oratório abertas, porque Meixo-sama falou que eles entram e saem, ficam entrando e saindo. E realmente é verdade, eu já vi aqui no Soreixa Espírito entrar e sair, vi várias vezes. Então aí, a partir daí, né, que eu estudei esse ensinamento, eu não, que antes eu fechava, né, quando eu ia dormir eu fechava as portas do oratório e abria só quando acordava e tal. Agora não, deixa aberto direto. Então eu só fecho, se eu for viajar para algum lugar, vou ficar fora, aí eu fecho. Então, assim, as portas do meu ficam abertas o tempo todo. Os alimentos servidos no Mitamaiá ou no qualquer oratório não devem ficar no altar. Pode servir, toca o sino e apenas dizer em pensamento: sirvam-se, por favor. Só em pensamento. Não precisa fazer oração, não precisa nada. Oferece, por favor, toca o sino, bate 2 vezes o sino, 2 reverências, 2 palmas, por favor, sirvam-se. Em seguida, pode tirar. Não precisa deixar o alimento no altar, porque mundo espiritual é acelerado, é rápido. Eles comem a comida, eles absorvem aquela essência rapidamente. Enquanto você está batendo o sino, eles já acabaram de comer. Só que eu sei de casa que o pessoal bota a comida lá e deixa. Aí fica lá um tempão, aí esquece. Daqui a pouco, quando você vê, tem barata andando em cima do altar, algum inseto vai aparecer ali, mosca, alguma coisa. Não deixa a comida. Eu faço aqui assim, ofereço e retiro na mesma hora, no mesmo instante que eu ofereci, eu já estou tirando. Porque ele é muito espiritual, é mais rápido do que aqui. Rapidamente ele se alimenta. Ele não leva tempo que a gente leva para comer, não. Porque deles é essência, então é 1 segundo a se alimentar. Muito rápido, né? Quando for fazer limpeza do oratório, pode tirar tudo de dentro. Se tiver assento, se tiver goreide, ou se for ihai, pode tirar tudo de dentro, colocar em cima do móvel e proceder à limpeza normalmente, tá? Não precisa ficar com medo de nada. Não tem gente que tem medo de botar a mão, de mexer. Não precisa ficar, não. Você pode retirar e depois coloca de novo no lugar. Vamos falar rapidamente, para a gente encerrar, sobre formulário. Preenchimento de formulário. Por favor, preencha o mais rápido possível. O meu já está pronto aqui para se entregar, né? Para ser colocado no altar, em Campo Grande, né? Na sede. Por exemplo, homem e mulher solteiros. Então, coloca-se primeiro, família paterna. Homem solteiro e mulher solteira. Família paterna, coloca ali. No lado direito, que é aquela outra parte do lado direito, onde vai botar o parentesco, na primeira linha você coloca linhagem paterna. Embaixo onde está escrito família paterna, vem os nomes de todos da família paterna. Avô, avó, tio, tia, primo, blá, blá, blá. Depois, terminou essa família? Família materna. Escreve embaixo. Vai lá no cantinho direito, onde vai escrever o parentesco, escreve linhagem materna. Escreveu linhagem materna, aí você volta aqui onde está escrito família materna e bota os nomes individuais.
avô, avó, tio, tia, primo, primo, tudo ali. Nomes individuais. Depois terminou, amigos. Aí você pode botar amigos. Só nesse culto, 2 de novembro, é que nós cultuamos amigos, né? No seu registro de Soreixa, no seu registro no Mitamaiá ou no Butsudan, não se põe amigos, só familiares. Então, no dia 2 de novembro, tem essa permissão de você também fazer para amigos. Eu tenho alguns amigos que eu cultuo também só 2 de novembro. Deu para entender? Alguma dúvida? No caso da mulher casada, ela bota primeiro família do esposo. Aí bota o sobrenome da família do esposo, do marido. Lá no canto ela bota a linhagem do esposo, lá no lado direito. Depois vai botar o parentesco ali. Que ali lá no lado direito vai o parentesco, né? O grau de parentesco. Se é avô, avó, se é tio, tia. Pai, mãe. Linhagem do esposo, família do esposo. Bota o sobrenome e depois vem os sogros, sogra e alguns parentes que quiser botar. Nomes individuais. Depois que colocar a família do esposo, do marido, aí que vem a família paterna dela, né? Vem a família paterna dela. Aí bota o sobrenome da família tal, família paterna dela. Lá no cantinho, bota no lado direito, linhagem paterna. Terminou, família materna. Aí bota o sobrenome da família materna, os nomes individuais. Lá no cantinho, bota família materna. Aí os nomes individuais. Terminou, por último, amigos. Agora eu vou dar uma explicação rápida. Isso eu vou explicar como é feito no Japão. Por que que a mulher faz primeiro a família do esposo e não a família dela? Porque a mulher, quando casa, ela perde a linhagem dela. Quando ela casa, ela passa a pertencer à família do marido. É por isso que filho, quando nasce filho, normalmente o filho ele é da linhagem da família do esposo, não é da esposa. Ele não é antepassado da esposa, ele é antepassado do marido. Então assim, ele é antepassado da família do marido quando nasce. A mulher só vem antepassado da família dela se ela tiver um filho homem. Se ela tiver uma filha, uma filha, não vai vir antepassado da família dela. Se a filha dela casar, o neto vai ser antepassado da família do marido da filha, no caso do genro. Isso é complicado, né? Bem complicado. Mas no caso dela ter um filho homem, se a mulher tem um filho homem, aí o neto que ela tiver vem espírito da família dela, entendeu? É assim que funciona. Aí vem da família dela. Quando ele casa, entendeu? Quando ele casa, da família dela. Então, por exemplo, minha mãe, eu nasci, né? Então, assim, minha mãe, minha filha, no caso, ela é antepassada da família da minha mãe. Ela é antepassada da família da minha mãe. Ela não é antepassado da família da minha esposa, entendeu? Ela é da família da minha mãe. É o espírito da linhagem da minha mãe, da ancestralidade dela. Então é assim, é meio confuso, mas depois eu posso explicar melhor caso vocês tenham alguma dúvida ainda. Bem, pessoal, não vou me alongar mais, já cheguei no limite aqui, tá bom? Então eu vou encerrar a aula aqui. Gostaria de agradecer, muito obrigado a todos e ótima preparação para o culto, 2 de novembro. Vamos ficar na expectativa agora desse grande dia que para nós é um dia feliz e um dia feliz para eles também, principalmente para eles, né? Que recebem luz e têm permissão de se elevar no mundo espiritual. Então, que ótima preparação para vocês. Deus abençoe a todos, muita luz e vamos nos encontrar no dia 2 de novembro em Campo Grande, na sede administrativa, junto com o reverendo Charles, todos juntos, vamos confraternizar, né, com os nossos antepassados, né, com esse culto maravilhoso de muita luz, que todos possam receber muita luz nesse dia. Quem não puder estar presente, assistir, né, através da transmissão ao vivo, né, vai ser transmitido ao vivo para todos. O pessoal de Angola também vai assistir, dá para eles verem também ao vivo. No dia, todos possam receber luz também, quem estiver assistindo de casa. Fiquem com Deus, muito obrigado a todos.